Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana a gente vai falar sobre um tema chamado publicidade jornalística. Então, a gente sabe que a arte ela vai se comunicar através da expressão humana, através da forma como o ser humano se expressa, e para isso a gente muitas vezes fala do desenho, né? Que a gente vai colocar ali naquelas... Lembra que a gente tem 4 modalidades de arte, e uma dessas principais modalidades é artes visuais. Então, dentro dessas artes visuais a gente tem o desenho e a imagem, né? A gente sabe que o jornal, a revista, a comunicação impressa, ela também bebe muito dessa fonte, aí, dessas técnicas para se colocar no mercado, ou para se expressar com a população de uma forma geral. Eu trago para vocês um texto falando sobre isso, e para dizer para vocês, lembra daquele ditado do senso comum, conhecido por todo mundo? Às vezes vale mais uma imagem do que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Isso é verdade. Então, às vezes, a gente quer se comunicar e a imagem ela vai poder se comunicar de uma forma muito mais explícita do que todo um texto, ou toda uma explicação, enfim. Nesse texto que eu trago para vocês, eu trago 2 capas de revista. E nas 2 capas de revistas que eu trago aí nesse texto para vocês, eu tenho imagens, e junto com essas imagens, eu vou ter o título dessas imagens, tá certo? Então, às vezes, eu tenho como base para conseguir comunicar para o maior número possível de pessoas uma imagem. Na primeira imagem, na primeira capa de revista, eu tenho uma imagem do ex-presidente Fernando Collor. E aí, automaticamente, eu tenho aí a manchete que é caiu, tá certo? Lembrem que a gente já falou um pouquinho sobre semiótica, então as cores que são usadas, a maneira como essa imagem é representada, tudo isso conta, tudo isso comunica, né? Tudo isso se expressa por maior número de pessoas possível, tá certo? E do outro lado, também capa da Veja, eu tenho uma manchete que tá escrito lá tchau querida, tchau querido, tá certo? Mais do que só a manchete para vocês, eu trago a forma como a imagem está colocada aí. Esse é o principal ponto. Então, como essa imagem ela comunica e ela vai dialogar junto com a manchete. Esses são os 2 principais pontos aí que eu quero que a gente analise. Tá bom? Então, junto com essas 2 imagens, vocês vão ter 2 reflexões ali. E essas 2 reflexões vocês vão responder no questionário avaliativo da plataforma de arte, tá bom? Então, as 2 reflexões são: existe coerência entre a manchete e a imagem que você está vendo? E a outra: essas imagens são um incentivo que pode levar o leitor a ter maior interesse em ler as reportagens? Pensa, o que determina quando eu tenho uma reportagem, quando eu tenho uma imagem que vai ilustrar essa reportagem? Eu penso no que aquela imagem quer dizer só com relação à manchete? Ou eu vou pensar numa imagem apelativa que chame atenção para que aquela pessoa pare e preste atenção por causa da imagem que eu coloquei ali? Pensa um pouquinho. É a mesma coisa que quando eu quero fazer a propaganda de algum produto, por exemplo. Eu quero fazer a propaganda de um produto infantil. Quem que eu vou colocar ali para chamar a atenção desse público-alvo? Lembrando, a gente já falou sobre isso, lembrando que o público-alvo, muitas vezes, daquele produto infantil não é a criança. É o pai da criança, porque é o pai, enfim, os pais que vão comprar aquele produto. E aí tem toda uma interpretação, né? Eu tenho sempre que fazer essa medição aí. O que é mais importante? Fazer com que os pais, né, os responsáveis por esse público infantil, eles fiquem dispostos a comprar esse produto, ou fazer com que aquele público infantil queira tanto aquele produto através daquela propaganda que os responsáveis por aquele público vai querer satisfazer o gosto daquele público infantil. Então, tem sempre uma conversa aí, um pensamento crítico para entender o que é mais importante e para entender que muitas vezes uma imagem ela vai ser mais importante na capa dessa revista ou na capa desse produto do que o próprio produto em si. Nesse caso especificamente das 2 revistas, pensem um pouquinho, analisem. Por que será que na imagem, ali na manchete do Collor, com a manchete caiu, eu tenho uma imagem que ele está cabisbaixo? O que essa imagem quer dizer? E na outra imagem ali, que fala tchau querido e tchau querido, que é a Dilma, por que eu tenho uma imagem ali que não é uma imagem frontal, por exemplo, da ex-presidenta? Eu tenho uma imagem ali de perfil, como se ela estivesse caminhando, né? Como se ela estivesse olhando para o lado,
né? Então, pensem um pouquinho sobre isso, respondam a partir dessas duas reflexões, tá bom? Sobre isso, o importante é que fique que na publicidade jornalística, eu preciso, a imagem ela se torna também uma grande ferramenta para a comunicação de uma forma geral, tá bom? Galerinha, não se esqueçam do registro de presença, que é onde a gente acompanha a frequência de vocês, e desse questionário avaliativo que vale ponto, tá bom? Bom estudo para todo mundo, um abração para todos e até semana que vem. Tchau, tchau.